seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo Quant. Nesse vídeo nós vamos aplicar o que nós aprendemos no framework de precificação de derivativos e de como encontrar a estratégia replicante, né? O framework do NAPA, do No Arbitrage Pricing Approach. Então nós vamos aplicar a abordagem alternativa, que foi a última coisa que eu falei lá no vídeo anterior, para calcular o preço de um contrato forward e para calcular a estratégia para determinar, né, a estratégia que replica um contrato forward. Então vamos ver como é que esse princípio se aplica nesse caso. Então vamos lá. Ó, lembra, o passo 1 tinha 4 passos, né? Então o passo 1 era montar a estratégia replicante. Então, assumindo, né, que ela existe, então vou falar que a minha estratégia replicante tem delta unidades do underline e phi unidades do título, como você já está cansado de saber nessa altura do campeonato. E lembrando que delta e phi são as quantidades que podem ser positivas ou negativas, né? Como é que era o meu contrato forward? Você lembra? Então, o meu contrato forward ele começou na data T0 e na data T0 eu combinava que lá na data Tzão então, por exemplo, imagina que eu estou na posição long, né, no contrato forward, estou comprado no underline a termo, né? Estou comprando o underline a termo, estou comprado a termo. Então, o que vai acontecer? Lá na data T0 eu combino que na data Tzão eu vou pagar F de T0, Tzão, porque ele foi definido na data T0 para a data Tzão, e esse aqui é o chamado forward price, lembra disso? Então eu vou pagar o forward price e vou receber S de Tzão, que é o valor. É o produto que eu estou comprando, né? O underline que eu estou comprando, que nessa data Tzão, o valor de mercado dele é isso. Então, eu vou pagar lá na data Tzão o que ficou previamente combinado aqui na data T0, o forward price, e vou receber o valor de mercado. Tanto é que o payoff desse contrato é da posição long forward, é S de Tzão menos F de T0, Tzão. Então, esse aqui é o meu payoff do contrato forward, tá? Então, qual que é o meu problema? Eu tenho esse contrato e, ó, cuidado para não confundir forward price, que é o preço a termo, com o preço do contrato forward. Não, porque outra coisa é, eu fiz esse contrato na data T0, só que agora eu estou na data T. Então, quando eu chego na data T, as pessoas estão negociando para a mesma data Tzão. Eu posso comprar a termo esse cara, só que esse forward price já não é mais o mesmo da data T0. Ele é um F de T, Tzão. Então, tipo, se no primeiro dia as pessoas estavam negociando soja por R$100 a saca da soja, estou chutando um número aqui, tá? Depois de um mês, e vamos dizer que esse contrato é para daqui a 1 ano, para daqui a 12 meses. Então, passado um mês, né? Ou seja, depois de um mês, vão faltar ainda 11 meses para o vencimento. E as pessoas continuarão negociando soja a termo para essa data. Só que nessa nova data, vamos supor que teve um problema aí, o preço da soja explodiu. Então, ninguém vai vender mais por 100. Aí, o preço da soja provavelmente vai ser 120, 130, vai ser bem mais. Então, você que tinha combinado, né, que tinha o direito de comprar por 100 nessa data, se as pessoas no mercado estão negociando agora para poder vender a soja lá no futuro por 120, 130, você concorda que você se deu bem? Porque tá todo mundo pagando agora 120, 130 e você já pagou, já combinou de pagar 100. Então você está numa melhor situação. Então o teu contrato tem valor. Da mesma maneira, se você se comprometeu a comprar por 100 e vamos dizer que vai ter uma super produção de soja e tudo mais. Aí o que vai acontecer?
você está pagando 100, só que pode ser que depois de um mês, para a mesma data lá no futuro, o valor que as pessoas estão negociando soja é 80, 90, então você está pagando caro. Então, o teu contrato perdeu o valor. Então, ele tem um valor. Então, se você quisesse vender o seu contrato forward no mercado, ele na data T teria um valor V de T. E é esse valor que nós estamos falando que nós vamos precificar. Não confunda isso com calcular o forward price. Calcular o forward price é o preço a termo naquela data, mas não é o valor do contrato naquela data. Então, o valor do contrato é se desfazer daquele seu contrato que tem esse payoff e um contrato que tem esse payoff na data T, quanto que ele vale? Então, esse aqui é o payoff na data Tzão. Então, a gente vai representar isso por V de Tzão. Mas na data T, quanto que vale esse contrato? Então, essa é a pergunta. Então, a primeira coisa é montar uma estratégia replicante, né? Eu quero precificar o contrato e encontrar quem é a minha estratégia replicante, então eu vou montar a minha estratégia replicante, que, ó, vai ser delta vezes S mais φ vezes B. Então, vamos por partes. Como é que eu vou fabricar esse pedaço? Então, ó, esse pedaço é a parte que representa o dinheiro no banco, lembra? Então, se a minha estratégia vai ter que replicar o derivativo, lembra? Na abordagem alternativa, eu não ia escrever que o delta V era igual ao delta π. Eu ia escrever que o V de Tzão era igual ao π de Tzão. No caso de payoff linear, dava para fazer isso. É mais fácil, dá para fazer isso. Então, ó, eu sei que o meu payoff aqui, ó, eu vou ter que pagar isso e vou ter que receber isso. Então, vamos pensar só na parte de baixo. Como que eu faço para replicar uma dívida que eu vou ter que pagar? Isso aqui é um valor fixo, combinado. Eu já sei quanto é. R$100 por saca. Então, se o meu contrato tem uma saca, R$100. Se o meu contrato tem 10 sacas, então R$1.000. Então, esse valor é uma grana. Eu já sei quanto é. Então, a pergunta é: quanto que tem que ser o dinheiro no banco, na minha carteira hoje, para que lá no futuro, quando eu chegue lá, eu tenha que pagar, tá vendo? O cara tá para baixo. Então, a pergunta é: quanto que tem que ser isso aqui hoje, na data T, que é quando eu estou tentando replicar e precificar o derivativo. Então, a pergunta é: quanto que eu tenho que ter hoje no banco para que lá no futuro valha essa parte aqui, valha exatamente uma dívida de f de T0,t. Quanto? É fácil. É só você pegar esse cara e trazer a valor presente. Então, tipo, dever 100 lá no futuro é a mesma coisa que eu ter uma dívida hoje de 100 trazido a valor presente. Percebe que aqui, ó, eu estou usando taxa de juros continuamente capitalizada. Então, como que eu faço para trazer algo a valor presente? Eu vou multiplicar por E elevado a menos R vezes a diferença do prazo aqui, que é Tzão menos Tzinho, certo? Então, vou multiplicar esse cara, que é a minha dívida, 100, tem que pagar lá no futuro. Eu hoje, então, dever 100 lá no futuro é a mesma coisa que hoje ter uma dívida no banco de 100 trazido a valor presente pela taxa do banco. Beleza. Então, isso vai ser essa parte da minha estratégia replicante. Então, a quantidade de títulos que eu vou ter que vender no banco, vezes o valor de cada título, cada um deles individualmente não importa. Eu já falei isso num outro vídeo. O que importa é o total aqui, que é a quantidade de dinheiro que eu tenho aplicada, se ela for positiva, né? É uma coisa ativa, ou tomada, seria negativo, que é um passivo, é uma dívida que eu tenho no banco. Então, qual é a quantidade de dinheiro que eu tenho que ter aplicado ou tomado no banco para daqui a né? Hoje eu estou na data Tzinho, para na data Tzão, eu dever F de T0 Tzão. Quanto que eu tenho que dever hoje? F de T0 Tzão trazido a valor presente. Se hoje eu dever isso, põe juros nessa conta, vai chegar exatamente nesse valor aqui, certo? Então, a primeira parte da estratégia, eu já descobri quem é da minha estratégia replicante. Percebeu? Nesse caso, por isso que
nesse caso, que o payoff é linear, é fácil fazer que o π de tesão é igual ao V de tesão, né? Então, nesse caso, eu simplesmente monto a minha estratégia e olho lá a minha estratégia e falo, isso aqui tem que bater com isso. E depois eu vou fazer a mesma coisa, isso aqui tem que bater com isso. E aí, para achar quanto que é o valor presente desse negócio, é fácil. Agora, imagina se eu tivesse uma função máximo entre ST menos F de T0, T e 0. Tá, daí não é tão simples. Quanto que é isso? Porque isso aqui pode valer, às vezes, 0, pode valer isso aqui, não dá para fazer, tá bom? Então, aí, quando é não linear, não tem como. Mas quando é linear, eu só vejo esse cara, então eu falo, tá, isso aqui eu sei o que eu tenho que ter hoje, certo? Foi a primeira parte aqui. E agora nós vamos fazer a mesma coisa para a segunda parte. Então, agora, a primeira parte eu já resolvi aqui. Agora, vamos falar dessa parte aqui, ó. Então, vamos lá. A pergunta é, no final, eu tenho que ter S de tesão. Então, a pergunta é, esse é o meu payoff. Só que você percebeu que eu quebrei meu payoff nesse pedaço e nesse pedaço. Tá? O primeiro pedaço de baixo já resolvido. Vamos para o de cima. Eu vou receber S de tesão lá no futuro. Quanto vale S de tesão lá no futuro? Sei lá. Eu só vou saber quanto vale S de tesão na data tesão. Antes da data tesão, S de tesão é uma variável aleatória. Eu não sei quanto ela vale. Não tenho a mínima ideia. Vale qualquer coisa. Então, qual que é o ponto? A pergunta é, aqui era mais fácil, certo? Eu sabia que isso aqui valia 100 reais por saca. Então, pronto, é só trazer o valor presente. Se você falar, agora eu vou pegar esse cara e vou trazer o valor presente. Não pode. Você vai trazer o valor presente S de tesão, vai multiplicar por E elevado a RT menos T? Tá, mas isso aqui é uma variável aleatória, então quanto que eu tenho que ter hoje? Eu não sei, não resolveu o meu problema, então não é assim que vai fazer. Então a pergunta é, como que eu faço para ter uma ação lá no futuro? O que eu tenho que ter hoje? Lembra como que eu fiz a parte do lado direito aqui? O que eu tenho que ter hoje no banco para que lá no futuro eu tenha uma dívida desse cara? Então, para eu ter essa dívida desse valor, hoje eu tenho que ter essa dívida. Vamos fazer a mesma pergunta, é a mesma lógica. O que eu tenho que ter hoje na minha carteira, para que lá no futuro eu tenha uma ação que vai valer o que vai valer lá no futuro, S de tesão. Lembra? Quando eu falei, volta lá na aula de dividendos continuamente reinvestidos. Lembra disso? Então, imagina nesse meu exemplo que o meu underline, ele paga, né, o ativo base, ele paga dividendos continuamente. Imagina que é esse o meu caso, né, um contrato forward que o underline paga dividendos continuamente. Então, quanto que eu tenho que ter de underline hoje para que lá no futuro eu tenha S de tesão? Presta atenção, S de tesão. Viu a dica? Se você assistir a aula que fala de dividendos pagos e reinvestidos continuamente, você vai lembrar que a minha quantidade de dividendo, o lambda de T, era o lambda de T0 e elevado a Q T menos T0. Lembra disso? Se eu ia reinvestindo meus dividendos, a minha quantidade que começava nesse valor terminava nesse. E lá naquele vídeo eu te falei que várias vezes vai ser importante a gente terminar com 1. Então a pergunta é, se eu tenho que terminar com 1, quanto que eu tenho que ter hoje para que eu multiplico por E elevado a Q T menos T0 e dá o 1? E essa quantidade aqui é justamente E elevado a menos Q T menos T0, que quando multiplicar por E elevado a Q menos T0 vai dar o 1. Então, quanto que eu tenho que começar aqui de ações? Lembra que eu fiz isso lá no vídeo? A gente vai ter uma carteira que aqui, quanto que eu vou ter? Eu vou ter a quantidade vezes esse valor. E aqui eu vou ter quanto de quantidade que eu quero? 1, porque eu quero ter justamente receber S de T, é 1 S de T.
Então tem que ter uma quantidade nesse valor. Então qual carteira que me faz isso? Se eu comprar E a menos que Tzão menos Tzinho, quantidade desse cara, e essa quantidade vai pagando dividendos, esse figura que eu tenho aqui, aí eu pego o dividendo e compro mais ações, compro mais ações, compro mais ações, compro mais ações. O que você já sabe? Que o teu lambda de T0, S de T0, lá no futuro vai virar um lambda de T vezes S de T. Lembra que a gente falou disso? E a quantidade, o lambda de T, é a quantidade inicial elevado a Q, T menos T0. Isso é exatamente o que a gente já tinha visto, então. Então, eu estou falando, ó, compre essa quantidade de ações e vai reinvestindo, que vai chegar no fim, você vai ter essa quantidade multiplicada por E elevado a Q. Só que agora o tempo é Tzão menos Tzinho, tá vendo? Ó, daqui até aqui, o tempo é Tzão menos Tzinho. Multiplica isso aqui por isso aqui, ó. Vai dar E elevado a zero, que é 1. Então, eu vou ter uma quantidade. E qual que vai ser o preço da ação que eu vou ter? S de Tzão, entendeu? Então, se não entendeu, põe aí que você está com dúvida que eu volto a explicar. Mas o fato é, então para eu garantir que eu vou ter uma ação que vale S de Tzão, que eu não sei quanto que vai ser lá no futuro, como que eu monto uma estratégia que replica só essa droga aí? Eu compro E a menos QT, Zão menos Tzinho, ações hoje, então essa é a quantidade, vai ser o meu lambda do tempo inicial, que aqui é o lambda de T, de ações, e agora, né, cuidado aqui, ó, aqui o T é o tempo final e o T0 é inicial, ó. Aqui eu tô falando que o T é o inicial e o Tzão é o final, tá bom? Não fica babando aí, acorda. Então, ó, quanto que é no meu tempo inicial a quantidade? Essa, o preço inicial. Quanto que eu vou ter no fim? Quantidade 1, por quê? Porque da quantidade inicial para a quantidade final eu multiplico por E elevado a Q Tzão menos Tzinho. Ó, de novo, vai para você não ficar babando. Ah, eu não entendi nada. Você entendeu que aqui, aquilo que eu tinha feito antes, eu chamei de T0 e T? Por isso que aqui o tempo inicial é T0 e aqui é T. Nesse slide que eu estou falando, o meu tempo inicial é T e o meu tempo final é Tzão. É só você ajustar as letras, tá bom aí? Então, ó, eu vou começar com essa quantidade E elevado a menos Q Tzão menos Tzinho. E essa quantidade vai crescer por causa do reinvestimento dos dividendos. Nessa quantidade tem que ficar reinvestindo os dividendos. E aí, a hora que eu chegar aqui no final, quanto que eu vou ter? Uma quantidade do meu ativo que vale S de Tzão. Então, esta carteira aqui, reinvestindo continuamente os dividendos, é o que vai me dar o que eu preciso no final. Então, você percebeu que essa carteira Pi de Tzinho, quando ela chegar no Pi de Tzão, ela vai ser igual ao V de Tzão. E aí eu estou usando a abordagem alternativa, que em vez de eu escrever que quanto variou um contrato é igual a quanto variou a minha carteira, igualar isso aqui, resolver, que eu disse que isso aqui a gente ainda precisa comer um pouco de feijão e aprender algumas coisas antes de poder sair fazendo isso. Mas para precificar contratos derivativos lineares, eu posso usar essa abordagem. Eu consigo bater o olho aqui e falar, ah, esse cara hoje tem que ser isso e esse cara hoje tem que ser isso, certo? Então vamos pensar, se essa carteira vale a mesma coisa que o derivativo lá no futuro, então, pela lei do preço único, hoje ela também tem que valer a mesma coisa, essa carteira, que o meu derivativo, tá certo? Então, quanto que é o valor da minha carteira? Eu tenho isso mais esse outro cara aqui. Só que lembra que isso aqui, que é esse cara, é positivo, é um ativo. E por que que tem um sinal de menos aqui? Porque tá para baixo, né? Então, isso aqui é uma dívida que eu tenho. Esse cara aqui vai ser negativo. Então, aqui até tá errado, né? Esse φ vezes B, eu teria que colocar um menos aqui, né?
Esse aqui é o valor absoluto do φ vezes B. Então, esse cara aqui, φ vezes B, ó, volta aqui, ó. Minha estratégia é o φ vezes B. Então, isso aqui é a grana que eu tenho no banco. Em valor absoluto, quanto que eu estou devendo no banco? Estou devendo esse cara, mas isso é em valor absoluto, né? Na hora que eu for colocar o quanto eu estou devendo aqui, ó, é esse cara aqui. Só copiei, tá bom? Então, esse é o preço do meu contrato forward. Então, se eu quisesse, eu entrei no contrato forward na data T0, e lembra, quando você entra num contrato forward, o forward price naquela data que você entrou no contrato, ele vai ser especificado de modo que o valor do seu contrato na data T0 seja 0. Só que depois, ao longo do tempo, o seu contrato ganha ou perde valor. E é isso que nós estamos calculando aqui. Quanto vale o meu contrato? Vale o preço do underline nessa data, vezes isso, menos esse é o valor do meu contrato, tá bom? Vamos fazer mais umas continhas aqui, ó. Então lembra, o forward, isso é o que eu acabei de falar, o forward price justo numa dada data, então qual é o forward price para t igual a 0? Então ele é a letra, né, que é a variável que a gente usa para representar o forward price fixado em T0 para a data Tzão. Como que eu encontro esse cara? Ele é o forward price tal que o contrato na data 0 tem valor 0. Então, ó, vamos pegar isso aqui, ó. Pega isso aqui, ó. Pega isso. Certo? Então, pega isso aqui, ó. Ó. Vamos aqui, ó. Então, vamos fazer a conta aqui para você ver, para você acreditar em mim, ó. Deixa esse cara guardado ali em cima. Então, ó, se eu fosse aplicar isso no instante 0, eu quero que S de T0 vezes E elevado a menos Q T menos T0. Então, esse seria o valor do contrato em T0, certo? Vamos chamar V de T0. Seria isso menos F de T0, T. Ó, eu tô só aplicando essa fórmula, só que onde está escrito T, eu tô colocando T0 para todo mundo. Seria T0 em todo mundo, porque eu tô precificando o contrato que tem preço forward em T0 na data T0, certo? Então, na hora que começou o contrato, esse contrato tem que valer 0. Essa é a definição do contrato forward. Quando ele começa, no instante em que ele começou, você não precisa pagar nada nem para entrar comprando nem vendendo. Então, a pergunta é, como que seria esse cara aqui? Quem seria esse cara? Como que eu calculo ele? Então, eu estou pondo aí na fórmula, E a menos R, T menos T0. Se você falar que isso aqui é 0, isolar esse cara, ó, passa esse sinal de menos para o outro lado, né? Então, vai ficar assim, e daí você vai escrever que F de T0, T, ó, é igual a isso aqui dividido por isso. Só que quando você passar dividindo, vai ficar S de T0 E elevado a R menos Q T menos T0, certo? Só passa dividindo esse cara para lá, depois joga ele para cima com o R, que vai virar positivo, e põe evidência. Então, vai dar esse cara. Então, esse cara é esse que eu escrevi aqui, ó. Então, isso é como que eu calculo o forward price na data T0. Se esse for o forward price, e eu perguntar quanto vale o meu contrato na data T0, põe lá na fórmula, que você vai ver que esse preço, que vai ser o forward price que os participantes do mercado vão fixar nessa data, você vai colocar essa conta aqui e vai dar 0, né? Porque eu fiz ao contrário. Eu perguntei qual é o F que faz a conta lá dar 0. Então, é claro que se eu colocar esse F que eu acabei de achar aqui lá naquela conta, vai dar 0. Então, o forward price, num dado instante, ele é definido assim. Ele faz o preço do contrato valer 0. Então, a gente não achou o preço... Deixa eu apagar os lixos aqui, ó. A gente não achou o preço do contrato para um instante T qualquer. Então, se eu quero saber para o instante T0 qual é o forward da data, é isso. Agora, se você fizesse a mesma conta e falasse, eu quero que o instante genérico seja T. Então, qual seria o forward price
que se eu começasse naquele instante, tá, então naquele instante, se eu começar no instante t, eu não vou ter mais f de t0. Se eu no instante t, as pessoas estão negociando esse aqui. O teu tem f de t0 porque você começou seu contrato em t0. Mas, Maeli, se eu começasse um contrato do zerinho na data t, daí o teu contrato não teria f de t0, seria isso. Você vai fazer a mesma conta e vai aparecer um f de t aqui. E daí você pergunta, e qual que é o forward price que eu tenho que fixar? É o forward price que vai fazer essa conta dar zero e vai dar aquela conta lá, f de t, vírgula t, é s de t elevado a r menos q, t menos t. É a mesma conta, só que se eu tivesse começando de t em vez de t0, troca o t0 por t, certo? É só isso, tá? Outra coisa que eu acho que é bem interessante de você aprender. Ó, se o meu forward price, que eu teria calculado lá quando eu comecei o meu contrato na data T0, hoje eu estou na data T, tá bom? E aí o contrato vence na data Tzão. Então lá na data T0, a gente já falou que o forward price justo teria sido calculado esse aqui. Então, ó, a gente não calculou que no instante T, o valor do contrato é isso aqui, ó. Essa expressão aqui, ó. Ai, de onde saiu isso, Maeli? Acorda aí, né, meu? A gente calculou aqui, fez toda essa contaiada e disse que o valor do contrato é esse cara aqui, ó. S com a estratégia replicante, S, E menos QT, menos F. Então, só tô copiando. Então, tô falando, ó, no instante, um contrato que começou na data T0 e que aqui eu vou ter que pagar F de T0,T, vou receber S de T, certo? Que é ó, a minha minhoquinha lá, que eu não sei quanto vai ser. Então, esse contrato aqui, que foi negociado na data T0, se eu quiser me livrar dele, nessa data ele tem esse valor. Esse é o valor de mercado do meu contrato. Pode ser positivo, eu estou ganhando dinheiro, pode ser negativo, eu estou perdendo dinheiro. Então, se eu quiser vender para alguém esse contrato, tenho que dar o contrato para ele e ainda dar uma grana, que o contrato vai valer negativo. Ele pode valer positivo, se eu estiver ganhando dinheiro, ou pode valer negativo, se eu estiver perdendo dinheiro. O fato é, essa é a conta que a gente fez. Mas eu queria te mostrar um outro negócio que é muito óbvio, e todo mundo poderia fazer isso meio que intuitivamente, de cabeça, mas vamos provar, né? Ó que legal. Se eu pegar esse, tá vendo esse cara aqui, ó? Então, ó, aqui eu vou deixar ele do jeito que tá. No lugar desse cara, eu vou falar o seguinte. Eu não disse, presta atenção em mim, eu não disse que se eu tivesse feito a seguinte pergunta. Olha, se eu estiver no instante T, qual é o forward que as pessoas estarão negociando em T? F de T0,T era o forward justo para o instante T0. Qual é o forward justo para o instante T? Lembra? Já acabei de explicar. É a mesma fórmula aqui, só que vai ser F de T,T, porque ele vai ser fixado na data Tzinho para a data Tzão, que vai ser S de T elevado a R menos Q, Tzão menos Tzinho. Quando começava em T0, eu tinha um T0 aqui. Se começar e um T0 aqui, se começar em Tzinho, vai ter um Tzinho aqui, um Tzinho aqui e um Tzinho aqui, tá bom? Que é isso que eu coloquei, ó. S de Tzinho, e vai ter um Tzinho aqui no início e vai ter um Tzinho aqui. Então, ó, concorda que eu posso isolar o S de T aqui, ó? Isola lá. Vai ficar S de T, F de T, vírgula T. Agora tem que jogar essa coisa lá pro outro lado. Então, vai ficar E elevado a menos R mais Q, Tzão menos Tzinho, certo? Aí eu posso pegar esse cara, que agora está escrito em função do forward, da data, justo para a data Tzinho, e pego esse cara e jogo aqui, ó, nessa forma. Por quê? Porque eu quero expressar o preço do meu forward não em função do spot, né, que é o preço que está valendo para o underline na data Tzinho.
eu quero escrever o valor do meu contrato em função do forward para essa data. Então, em vez de TS de T, eu vou jogar esse cara. E quanto vai dar? Ó, acompanha comigo aqui, ó. Se eu jogar esse S de T aqui, ó, daí eu não vou multiplicar por E elevado a menos Q, Tzão menos Tzinho. Então, olha para cá, ó. Quando eu multiplicar, colocar no lugar do S, essa coisa toda, tá vendo que aqui dentro tem um menos R mais Q? Esse mais Q vai cancelar com esse cara aqui, ó. E vai só sobrar o E elevado a menos R, Tzão menos Tzinho. Vai sobrar isso. E aí, tá vendo aqui, ó? Esse cara com esse E elevado a menos aqui. E aí depois tem esse cara com esse E elevado a menos RT aqui. Posso colocar esse cara em evidência e vai dar isso aqui. E eu queria que você entendesse como isso é óbvio. Então eu vou te mostrar como isso é óbvio. Então eu vou te mostrar como isso é óbvio. Então, ó, vou duplicar o slide. Eu vou apagar tudo, tá bom? Ó, então presta atenção como essa fórmula aqui é óbvia. Que eu deduzi ela. Como que eu deduzi? Primeiro a gente calculou o valor do forward em função do spot. Desculpa. O valor do contrato forward para a data Tzinho em função do spot na data Tzinho. Só que aí eu falei, eu não quero o valor do contrato forward na data Tzinho em função do spot. Eu quero em função do forward justo para a data Tzinho. Eu fiz umas contas que eu só substituí e fiz aqui. Mas se eu só fizer isso, você não vai entender a beleza do negócio e a simplicidade do negócio. Olha como que é fácil. Ó, dá uma olhada, ó, presta atenção. Vamos dizer que na data T0, você se comprometeu a pagar F de T0,T para receber o que você não sabe que vai ser o S de Tzão na data Tzão. Beleza. Aí chegou na data Tzinho, você olha no mercado e... Então, ó, quando você fez o seu forward em T0, o que está falando? Que você vai ter o direito aí, o dever, você vai ser obrigado a comprar aquele underline, vamos dizer que seja soja. Você vai comprar a soja, não interessa qual vai ser o preço da soja, vai ser S de Tzão. Só que você vai comprar a soja pagando esse valor. Então, vamos dizer que você vai pagar tipo R$100 por saca de soja. Beleza. Só que quando chegar na data T, você vai... Porque na data T0, as pessoas estavam negociando soja lá no futuro pelo forward price de F de T0 e Tzão. E na data Tzinho, as pessoas também vão estar negociando soja lá no futuro, só que pelo forward price FTzinho, porque ele foi fixado na data Tzinho, para a data Tzão. Então vamos dizer que nessa data as pessoas estavam negociando soja por R$100 a saca. Você foi lá e comprou soja. Vamos dizer que nessa data, o preço pelo qual as pessoas negociam soja para a data Tzão seja 120. Então você fala, opa, eu posso comprar soja ou vender soja lá na data Tzão, mas combinando na data Tzinho, e eu posso combinar o preço de 120? Sim. Daí você fala, ué, mas eu já comprei na data T0 por 100. Só que eu comprei na data T0 para fazer a operação na data Tzão. Isso que é o forward. Quando eu venho na data T, eu falo, ó, aquela soja que eu combinei de pagar 100, que é o F de T0,Tzão, se eu quiser vender ela agora, o preço é 120? É. Então você fala, então eu vou vender. Na data Tzinho, você vai vender soja a termo para a data Tzão. Então, se você fizer um contrato na data Tzinho, agora eu vou desenhar ele de verde. Como que ele vai ser? Se eu vender soja, eu vou ter que entregar a soja pelo preço que ela tiver e vou combinar de receber o forward price da data Tzinho. Porque eu estou fazendo esse novo contrato, que é o verde, na data Tzinho. E o contrato azul eu fiz na data T0.
Então, na data T0, eu combinei que lá na data Tzão, eu vou pagar F de T0, Tzão, e vou receber o que quer que seja aqui para a soja, tá bom? Depois de um tempo, lá na data Tzinho, passou um tempo, eu faço o contrário. Eu falo, agora eu quero vender soja, então eu vou entregar a soja pelo valor que for, pego a soja e entrego, e vou receber o que está sendo combinado no mercado na data Tzinho para operações que ocorrerão em Tzão, que é um contrato forward na data Tzinho para a data Tzão. Então, eu vou receber F de Tzinho, vírgula, Tzão. Olha o que vai acontecer, ó. Vê se você concorda comigo. A soja que eu receber, eu entrego. De modo que se a soja valer 1 bilhão, 1 trilhão ou 0, tanto faz. A soja que eu receber, eu vou entregar aqui. Então, o que eu recebi no contrato que eu estava comprado, né, long na soja, e agora esse outro contrato eu fiz um contrato short, eu estou vendido na soja. Então, o que eu vou receber no contrato long vai justamente servir para eu entregar e cumprir minha obrigação no contrato short, tá bom? Né? Caso fosse uma physical delivery, né? Estou imaginando. Se fosse liquidação financeira, vai dar na mesma, tá? Então, eu vou pagar, entregar a soja e receber soja, isso cancela. E agora eu vou pagar F de T0, Tzão, que está para baixo. Então, eu vou pagar esse negócio e vou receber F de T, T. Só que isso aqui vai acontecer quando, hein? Lá na data Tzão. Então, eu tenho um recebimento de dinheiro. Isso aqui é uma grana. Tipo, no meu exemplo, 120 menos 100. Por quê, gente? Olha como é óbvio. Eu estou combinando na data T0 que lá daqui a um ano eu vou comprar soja pagando R$100 a saca. Imagina que é uma saca só. Então, eu vou pagar R$100 e vou receber uma saca de soja. Depois de um mês, na data Tzinho, eu vendo para a mesma data lá no futuro a soja que eu vou receber para um outro cara, eu vendo ela por 120. Então, eu vou, num contrato, pagar 100, receber a soja, apago essa soja, entrego a soja aqui e ganho 120. Então, eu vou pagar 100, vou receber 120, que é essa conta que eu estou falando aqui, certo? Porque o que entrou de soja, ao mesmo tempo, saiu de soja. Então, isso não entra na conta. Então, o que interessa é que eu vou receber esse cara, que é o F de Tzinho, Tzão, e vou pagar esse cara. Só que isso eu vou receber e vou pagar lá na data Tzão. Quanto que vale isso hoje na data Tzinho? Vale E elevado a menos R Tzão menos Tzinho. Porque hoje, eu estou fazendo essa conta hoje. Isso é como se eu encerrasse o meu contrato. Tanto que isso aqui é o que a gente chama de valor mark to market. É o valor a mercado do contrato. Mesmo que eu não encerrasse a minha posição, se eu quisesse encerrar minha posição, quanto que valeria esse contrato? Se eu quisesse encerrar agora, ele valeria essa grana que eu vou ganhar lá no futuro. Hoje, eu tenho que simplesmente trazer a valor presente, porque isso eu vou ganhar lá no futuro. Então, hoje, aquela grana lá no futuro corresponde hoje a quanto? Corresponde hoje a ter. Ter aquilo lá no futuro é a mesma coisa que ter hoje esse dinheiro. Se eu aplicasse no banco, vai dar aquele valor no futuro, certo? Então, por isso que esse é o valor. Então, dá uma olhada, ó. E a menos RT, F de Tzinho, Tzão menos isso, ó. Vou dar uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada, ó. É essa expressão. Tá claro, né? Tô te explicando uma lógica aqui, mas se eu fiz a outra lógica e pegar a equação do S, que eu posso escrever em função do F e botar aqui, matematicamente vai sair a mesma coisa, certo? Mas eu queria que você entendesse o negócio. Beleza. E para terminar, vamos falar de estratégia de arbitragem. Então, ó, se na data T o forward price fosse, então imagina que eu estou lá na data T e o forward price, alguém
não, o que eu estou te falando desde o início aqui. Se eu começar na data T para a data Tzão, o meu forward price é o cara que vai fazer o valor do contrato em T ser igual a 0. Então, meu forward price justo é esse cara aqui. S de Tzinho, E elevado a R menos Q, Tzão menos Tzinho. Ô, Mayali, o que acontece se alguém negociar o forward price diferente desse valor? O que acontece? Vai haver arbitragem. Por quê? Porque, vamos entender, dois casos possíveis. Se o preço for diferente, pode ser que ele seja maior ou menor, que o valor de mercado seja maior do que deveria ou seja menor do que deveria. Então, vamos analisar esses dois casos possíveis. Ó, isso aqui eu já analiso com, né, a estratégia que eu estou falando, cash and carry, reverse cash and carry. Para quem assistiu às aulas do curso de derivativos, você assiste isso aí que tem explicado lá, mas eu vou explicar de novo aqui, porque os assuntos, né, eu estou falando de precificação e caiu nisso novamente, então vou repetir, tá? Então, Mayali, se o forward price for calculado errado, o que acontece toda vez que alguém calcula um preço errado? Tem arbitragem. Senão ele não calculou errado. Se calculou errado, você tem que encontrar a estratégia de arbitragem. Então, vamos pensar que o mercado está bobeando e está negociando aquele forward por um preço maior do que esse que você calculou. O que, que você vai fazer? Você vai fazer a estratégia chamada de cash and carry. Depois eu volto na outra, tá? Então, o que, que é a estratégia de cash and carry? Então, ó, presta atenção no tio aqui. O que, que você vai fazer? Se o valor do mercado tá maior, ó, olha só, você tem que entender o que, que vai acontecer. Eu vou vender o que tá caro. Então, eu vou vender o forward. Ou seja, eu vou entregar o underlying, ficar vendido, né? Vou fazer uma posição short no meu contrato forward. E vou receber o valor quanto? De mercado, que eu chamei Tzinho, vírgula Tzão, porque ele foi feito na data Tzinho agora, para a data Tzão, só que é o valor de mercado. Então, eu vou vender por esse negócio. Aí, olha o que, que eu vou fazer. Então, vende o forward. Aí eu vou... Então, foi essa primeira parte aqui. Por quê? Porque ele tá caro. Já sei que nego bobeou. Então, você vai lá e calcula o preço justo. Qual é o preço justo? Preço justo, esse aqui, ó. Você calcula o preço justo. Vamos dizer que o preço de mercado está acima do preço justo. O que, que você vai fazer? Vai vender sempre o que é caro. Então, você vai vender o forward, porque nego precificou aqui, colocou o valor do forward price acima do que deveria. Então, você vai vender já que está caro. Só que agora, você tem que fazer uma estratégia de arbitragem. Você tem que se proteger do outro lado. Então, é como se eu tivesse vendendo uma salada de frutas e agora eu vou comprar os ingredientes. Então, como que eu vou fazer? Eu vou, presta atenção, eu vou tomar dinheiro emprestado no banco. Quanto? Então, ó, por que que eu vou fazer isso? Eu não vou ter que entregar esse cara lá no futuro? Como que eu faço para entregar aquele cara lá no futuro? Para eu ter uma soja, uma unidade de soja, se fosse uma ação da Petrobras ou $1, tanto faz quem é o seu underline, eu teria que comprar um cara aqui hoje, certo? Então, eu vou colocar que eu compraria um S de Tzinho aqui. Só que você já sabe que se ele paga dividendos, a minha quantidade na hora que eu ficar reinvestindo dividendo vai aumentar. Então, como quando eu chegar aqui no final, eu só preciso ter o S de T, um S de T, eu tenho que fazer aquele truque. Então, eu tenho que comprar E elevado a menos Q, T menos T, Tzão menos Tzinho, quantidades da ação. Por quê? Porque aí, essa carteira aqui, ó, que eu comprei,
passando dia a dia reinvestindo os dividendos, quanto que eu vou ter lá no futuro? A minha quantidade vai evoluir para 1, porque é a quantidade inicial, que é e elevado a menos Q, T menos T, vezes o E elevado a Q, T menos T. Lembra que a gente falou isso? Do lambda 0 vezes esse cara aqui? Então, essa droga aqui vai multiplicar e vai dar 1. Então, eu vou ter uma quantidade e o valor do underline, que é o S de tesão, que eu não sei quanto é, só vou saber lá no futuro, mas não importa, é isso que eu vou ter. Perceba que esse cara que eu comprei essa quantidade de underline, que é o que está na linha de baixo aqui, ó, compra E a menos QT unidades do ativo base, isso vai cobrir isso aqui. E aí você fala, tá, mas onde que eu vou arrumar dinheiro para comprar isso? Você toma essa quantidade de dinheiro emprestado no banco. Eu não vou precisar disso aqui, então eu vou lá e fico devendo no banco essa quantidade, ó, E elevado a menos QT menos T vezes S de T. Só que você não pode comer bola numa coisa, amigo, amiga. Esse S de T, vou desenhar até como se fosse uma cobrinha aqui. Porque isso aqui quer dizer que eu tenho a ação, eu tenho o underline na minha mão. E isso aqui é a quantidade de dinheiro representada por esse cara. Então, imagina aqui no instante Tzinho, esse cara aqui custasse, sei lá, 30 reais. Então, aqui, eu não tenho 30 reais. Eu tenho uma ação que, por acaso, nesse instante, vale 30 reais. Que é bem diferente de, nesse caso aqui, eu ter os 30 reais em dinheiro. Então, vamos dizer que essa conta aqui, ó, para comprar essa quantidade de ações, gastasse 30 reais. Eu vou lá no banco e tomo 30 reais. Só que esse S de T que está aqui, ó, ficou congelado aqui. Por quê? Foi a quantidade de dinheiro que correspondia ao valor da ação. Essa estratégia, quando ela evoluir, o S de Tzinho vai virar S de Tzão e a minha quantidade vai evoluir para 1. Lembra daquilo que eu já expliquei lá para trás, ó? O lambda de T vai virar o lambda de T0 E elevado a Q, T menos T0. Lembra disso? E a estratégia que eu tinha, eu no começo tinha lambda de T0, S de T0, e lá no futuro, se eu ficar reinvestindo dividendo, eu vou ter lambda de T, S de T. Lembra disso que a gente fez? Volta lá na aula de reinvestimento de dividendos contínuos, você vai ver que é isso que acontecia. Então, esse meu S aqui, eu vou ter essa quantidade, eu tô segurando a ação, né? Só que eu vou comprando mais ação, quando chegar no final tem ação, tem um monte de ação no valor de mercado. Quanto que é um monte? 1, porque aquela quantidade eu já provei para você que esse lambda no início, que era, se fosse 1, viraria esse cara aqui, se fosse E a menos Q, T menos T0, a gente já fez isso, certo? Vale 1, não vou ficar fazendo toda hora, que é cansativo. Então, você já sabe que essa estratégia replicante aqui vai ter uma ação no valor da ação. E essa grana que você vai estar devendo no banco, quanto que ela vai valer? Ó, presta atenção, ela vai valer isso corrigido pelo banco. Então, vai dar isso tudo, como que corrige pelo banco? Leva no valor futuro. Tem que multiplicar por E elevado a isso. Então, ó quanto que vai dar essa conta toda, ó. Vai dar S de Tzinho, E elevado a R menos Q, Tzão menos Tzinho, certo? Porque eu congelei esse S de Tzinho, que era o valor que o underline tinha aqui nessa data. Então, presta atenção no tio aqui agora. Ó. Esse S de T que você tem aqui, ó, esse verdinho, vai cancelar com esse que você vai ter que entregar no contrato forward que você vendeu. Então, esse cara vai sair e entrar, certo? Então, lembra, ó, o que você fez? Você vendeu o contrato forward, porque o forward price estava errado, estava caro. Então, você vendeu o contrato forward, tomou essa grana emprestada e comprou ações que pagam dividendo continuamente. Você vai reinvestir o dividendo. O que vai acontecer? Quando chegar lá no futuro, os dividendos que foram reinvestidos, mais a ação que você comprou,
o underline que você comprou, vai servir para cancelar o que eu tenho que entregar no meu contrato forward. Beleza? Que mais? Esse valor que você vai receber, que é o valor de mercado, vai entrar no teu bolso. E eu tenho que pagar minha dívida, que é o S elevado a R menos Q, tesão menos Tzinho, porque eu tive que levar essa droga aqui que eu tomei dinheiro emprestado lá no valor futuro. Então, olha quanto... Ó, vou apagar aqui, ó. Ó quanto que sobrou para mim. Sobrou FT,T de mercado menos S e a R menos Q, T menos T. Só que a minha premissa, esse cara aqui, ó, é esse aqui. Seria o justo. Só que a minha premissa é que o de mercado tá maior. Então, essa conta, isso menos isso, vai dar maior que zero e eu vou ganhar dinheiro. Percebeu? Não vou correr risco nenhum e vou ganhar dinheiro. Porque eu vou dever isso aqui no banco e vou receber isso. Então, eu fiz a estratégia Cash and Carry e travei um ganho para mim, sem risco. É uma estratégia de arbitragem. Da mesma maneira, se eu tivesse feito o contrário. Então, vamos supor... Então, esse aqui, calma. Então, esse aqui é o Cash and Carry, que eu já te expliquei, né? Fiz todo o desenho, então só vamos ler aqui, ó. O que vai acontecer em tesão? A tua posição no ativo, o que você vai ter lá no final? Isso aqui, ó. Isso aqui que você comprou, você vai ter um ativo base. A tua posição no forward, você vai pegar esse ativo, entrega ele e vai receber isso. E essa grana que você vai receber compensa com o que eu tenho no banco. Só que como isso é maior que isso, eu ganhei dinheiro, certo? Foi o que eu fiz lá no desenho, tá escrito aqui agora, tá? Isso foi com a estratégia Cash and Carry que eu vou fazer nessa condição. E se fosse o contrário? E se o valor do forward price de mercado tivesse abaixo do forward price justo? Aí o que a gente vai fazer é, nesse caso, uma estratégia reverse cash and carry. Então, como é que vai funcionar? Então, se o forward price de mercado está abaixo do justo, ele está barato. Então, como que vai funcionar aqui nesse caso? Eu estou lá no instante T e lá no instante Tzão, né? Então, eu estando na data T, eu vou comprar o contrato a termo. Por que que eu estou comprando o contrato a termo? Por que que eu estou comprando aquele produto que é o underline desse contrato através de um contrato a termo? Porque o forward price de mercado praticado pelo mercado está barato. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou combinar que eu vou pagar esse FT, não é T0, é Tzinho, vírgula T, porque é o preço para uma transação que vai ocorrer lá no futuro, por isso que ele chama forward price, combinado na data Tzinho e que vale para a data Tzão. Então, eu vou combinar que eu vou pagar o F Tzinho, vírgula Tzão, só que o de mercado, que é o que está sendo praticado no mercado, e em contrapartida, eu vou receber o underline, que eu não sei qual vai ser o valor dele. Então, isso é essa posição aqui, ó. Compra o contrato forward, combinando o preço forward na data Tzinho, que valerá para a data Tzão, eu combino que eu vou pagar esse valor aqui. E que eu já sei que é abaixo do preço do forward price justo de mercado. Tá. Agora, como é que eu vou me proteger? Porque lembra, eu estou falando de uma estratégia de arbitragem. Então, se eu só comprar o forward, não tem arbitragem aí. Se chegar lá no futuro esse preço for maior do que esse cara, eu vou ganhar dinheiro. Se o valor de mercado, né, do underline for menor do que o que eu estou pagando, eu vou perder dinheiro. Então, isso não é uma arbitragem. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que agora fazer
outras operações, que são essas aqui, para eu me proteger e travar o meu ganho, que é justamente essa diferença que esse cara aqui, o forward price, está mal calculado pelo mercado, porque ele é abaixo do justo, que deveria ser isso. Então eu vou travar essa diferença para mim. Então como é que eu vou fazer isso? Se eu comprei o forward agora, ó, veja que eu vou receber o underlying lá no futuro. Então eu vou fazer uma operação que, para começar, ela vai ter que cancelar essa entrada aqui. Então eu vou ter que fazer uma operação que eu lá na data tesão vou ter que entregar uma unidade do underlying que vai valer S de tesão. Por quê? Porque daí, nesta operação que eu comprei o underlying, né, a termo, através do contrato forward, eu vou receber o underlying e esse underlying vai servir para quê? Eu vou receber, vai servir para cobrir essa posição. Então, o que eu tenho que fazer? Como que eu consigo ficar vendido em uma ação lá no futuro? Basta vender uma ação hoje. Então, vou colocar esse Tzinho aqui para cá. Então, eu vou ficar vendido em uma ação hoje, que vale S de Tzinho. Só que aí, lembra, se a ação não pagasse dividendo, eu ficar vendido em uma ação aqui, quando chegar lá no futuro, eu estarei vendido em uma ação, que eu não sei quanto é o valor dela, mas eu vou ter que cobrir essa posição, e a minha posição passiva, né, vendida na ação, vale 1 S de T. Se a ação não pagasse dividendo e eu começasse vendendo uma ação. Só que o problema é que quando você fica vendido, é como se, numa ação, é como se tudo que acontece com a ação, você tem que também entregar isso. Então, quando você compra uma ação, tudo que acontece com a ação, você ganha aquilo. Então, se o preço da ação sobe, você ganha. Se a ação paga dividendo, você ganha. Quando você vende uma ação, você pode imaginar que é como se você tivesse tomando dinheiro emprestado, indexado na ação. Então, se o valor da ação subir, você vai ter que pagar aquela valorização da ação. Se a ação pagar dividendo, você também tem que pagar aquele dividendo. É como se o seu indexador do seu empréstimo, né, do seu passivo, é tudo que acontecer com a ação, é o total return da ação. Se o valor da ação sobe, você está devendo mais. E se a ação pagar dividendo, aquela empresa cuja ação, né, a gente está falando aqui que é o underlying, se aquela ação lá pagar dividendo, a empresa pagar dividendo, você também tem que pagar aquilo, é como se isso entrasse na tua dívida, né, no teu passivo. Então, como que quando a ação pagar dividendo, eu tenho, se eu estou vendido na ação, né, quando eu estou comprado, eu vou receber o dividendo. Se a ação paga dividendo e eu estou vendido na ação, eu tenho que pagar aquele dividendo. Mas aí a pergunta é, mas de onde vai vir esse dinheiro para eu pagar o dividendo? Então, o que eu vou fazer? Olha o truque aqui, ó. Eu vou fazer o contrário do que eu fazia antes. Lembra? O que eu fazia antes? Eu comprava menos quantidades de ações e quando a ação pagava dividendo, eu reinvesti o dividendo até que minha quantidade foi aumentando. Lembra? Eu comecei com E elevado a menos Q, tesão menos Tzinho, e aí o dividendo, o reinvestimento do dividendo fez a quantidade de ações crescer e eu terminei com uma ação. Eu vou fazer igual aqui, só que para o outro lado. O que significa isso? Então, ó, eu vou começar com E elevado a menos Q, tesão menos Tzinho, ações vendidas. Aí o que vai acontecer? A cada vez, a cada minuto, porque lembra, a gente está falando de dividendos pagos continuamente. A cada vez que a ação vai pagando dividendo, o que eu vou fazendo? Eu vou vendendo um pouquinho mais de ações justamente para pagar aquele dividendo. É exatamente a mesma conta que a gente fez antes. Então, quando eu recebo o dinheiro do dividendo, lembra? Que era lambda de T vezes S de T vezes Q de T vezes dt.
Então, isso aqui era o dividendo que eu recebi, eu usava esse dividendo para comprar ação e aí aumentava a minha quantidade de ação em d lambda de t. E a gente encontrou a equação para o lambda. O que eu vou fazer agora é a mesma coisa, só que em vez de eu a cada vez ficar comprando ações, eu vou ficar vendendo, cada vez eu vou vender mais ações. E eu vendendo essas ações, eu vou pegar o dinheiro e vou pagar o dividendo que foi pago pela ação e que eu tenho que, se eu estou vendido na ação, eu tenho que pagar. Só que conforme eu vou vendendo ações, para ficando vendido cada vez mais para pegar o dinheiro e pagar o dividendo, a minha quantidade de ações que eu estou devendo vai aumentando. É a mesma conta que a gente já fez quando eu recebi o dividendo e ia reaplicando, reinvestindo esse dividendo, comprando cada vez mais ações. Agora o que eu vou fazer é, eu vou, a cada passo, eu vou vendendo um pouquinho mais de ações, de modo que eu vou ficando mais e mais vendido na ação, mas eu vou pegando esse dinheiro e vou pagando os dividendos. Tá claro isso? De modo que eu vou começar com E a menos QT, e da mesma forma que antes, como eu vou vendendo continuamente, a minha quantidade vai aumentar por esse fator E elevado a Q, Tzão menos Tzinho, e que isso vai fazer chegar no final com uma quantidade vendida de uma ação, que vai valer S de Tzão, tá? Então, eu vou vender inicialmente E elevado a menos QT do ativo base e continuamente eu vou vendendo um pouquinho mais de ações para pegar esse dinheiro e pagar o dividendo até que eu vou chegar lá no final com uma ação. E lembra, essa ação vai ser coberta, que eu estou vendido, ela vai ser coberta pela ação. Eu estou falando da ação aqui, mas é o underline, né? Podia ser qualquer outra coisa. Então, eu vou cobrir a minha posição vendida com o underline que eu vou receber na minha posição comprada a termo, que eu comprei o underline por meio do contrato a termo. Tá bom. Agora, o que está faltando? Se você inicialmente vendeu a ação, no caso o underline, você recebe essa quantidade de dinheiro. Então, correspondente a esse valor. Então, quantas quantidades eu vendi? Não foi E elevado a menos Q, Tzão menos Tzinho? Essa foi a quantidade. E quanto que valia o valor da ação no instante T? S de T. Então, esse foi o dinheiro que eu recebi. E a menos QT vezes S de T. Ó, vou pagar essa quantidade aqui que você já sabe sobre isso. Então, eu vou fazer a posição vendida na ação no começo e vou receber essa quantidade de dinheiro. Só que, veja, quando eu estou vendido na ação, por que vai chegar lá? Você já sabe isso. Por que vai chegar lá no final? Eu vou estar devendo uma ação, então a quantidade você já entendeu porque aumenta, e eu vou estar devendo uma ação no preço da ação lá no final. Que eu vou vendendo a ação, quando chegar lá no final tem um passivo, tem um bolo de ação que foi vendida, que foi uma ação, em qual valor? O valor que a ação vai ter naquele instante de tempo T. No caso do dinheiro aqui em cima é diferente. Eu vou pegar o dinheiro que vai ser originado aqui, né, que vai entrar para mim através da venda da ação, então que vai ser produzido pela venda da ação. Então, qual foi o dinheiro que eu recebi? Isso. Só que agora esse S de T, ó, tá fixo. Se a ação valer a X, né, o underline valer a X reais, esse dinheiro é a quantidade que eu tenho vezes esse dinheiro é o que eu vou receber. Se isso aqui for 30 reais, é 30 reais que eu vou receber. E eu vou aplicar esse dinheiro na renda fixa. Então, ele vai crescer com o fator E elevado a R, Tzão menos Tzinho. Então, quanto que eu vou ter lá no final? O que eu tinha no início, corrigido por isso aqui. Então, quanto que vai ser? Vai ser S de T, E, juntando tudo, R menos Q, Tzão menos Tzinho. Então, essa é a grana que eu vou ter no banco no final. Ah, André,
E os dividendos aí que, né, as ações que eu fui vendendo continuamente ao longo do caminho para pagar o dividendo, ele saiu do sistema. Você não vai vender a ação, pegar o dinheiro e botar no banco, lembra? Se você está vendido, de novo, repetindo, se você está vendido na ação, a ação paga dividendo, você tem que pagar o dividendo para o dono lá da ação, para alguém lá, pô, devolve o dinheiro na corretora. É como se você tivesse ficado passivo com o indexador, que é o total return da ação. Então, quando a ação pagar dividendo, você tem que pagar lá, põe lá na corretora e paga aquele dividendo, que é como se fosse um valor da tua dívida que está aumentando. Então, esse dinheiro não vai para você, para o banco. Agora, quando eu vendi a ação no início, aí sim, o dinheiro entrou para mim. E esse dinheiro apenas é que vai ser corrigido pela taxa de juros aí, continuamente capitalizada, e vai dar esse valor. Então, vamos entender a minha contabilidade no final. Ó, o que vai acontecer aqui, ó. Esse underline que eu vou receber no contrato forward que eu tinha comprado, o que vai acontecer? Eu vou receber e ele vai cobrir justamente a minha posição passiva que eu estava vendido na ação inicialmente, que a quantidade foi crescendo por causa das vendas adicionais que eu fiz para pagar os dividendos. Então esse cara aqui vai matar com esse cara aqui. O que vai sobrar? Para eu receber esse underline, eu tenho que pagar esse cara. Então vai ter menos F Tzinho, vírgula Tzão de mercado, que foi o preço do forward que eu tinha combinado lá no início, que eu ia pagar para receber o underline. E o que tem do outro lado aqui? O dinheiro que sobrou para mim no banco. ST elevado a R menos Q, T menos T. Isso é o que sobrou para mim. Só que isso aqui, ó, se você se recordar, é o preço do forward justo na data Tzinho. F de Tzinho, vírgula Tzão. Esse era o correto, que era esse aqui, ó. Era esse. Só que alguém no mercado bobeou e vendeu o forward com um forward price de mercado abaixo do que deveria. Então, eu fiz essa operação, comprei o forward porque estava barato, vendi as ações, aí eu tenho que fazer uma arbitragem. Então, eu vendi essa quantidade de ações, continuo vendendo mais ações para poder pagar os dividendos e vou aplicar o dinheiro que veio, né? Em inglês a gente fala aí os proceeds, né? O dinheiro que foi originado a partir da venda da ação. Você pega esse dinheiro, aplica esse dinheiro no banco e vai ter esse dinheiro. Só que essa quantidade que eu vou ter é justamente o valor justo do forward que deveria ter sido calculado na data T. Então, como eu estou falando por hipótese aqui, né, que estou assumindo que é o caso de esse cara é maior que esse, então, obviamente, o que eu tenho é mais do que eu estou pagando, então vai ter um resultado positivo, eu vou ganhar dinheiro. Então, é isso que está escrito aqui embaixo, ó. Vamos ver aqui, ó. Então, eu já fiz o desenho, mas vamos ver só escrevendo o passo a passo. Então, o que eu vou fazer em Tzão? No forward, eu vou receber o underline e vou pagar F de T, vírgula T, o que foi combinado, que é o de mercado. Esse underline, lembra? Eu estou vendido no ativo. Então, esse underline vai cobrir a minha posição que eu cheguei aqui vendido no ativo. Então, isso vai matar isso. E a minha posição no banco, lá no início, que eu tinha vendido a ação e depois apliquei, eu vou ter aqui no banco o início, que foi a quantidade de ações que eu vendi, E elevado a menos Q, Tzão menos Tzinho vezes ST, vezes E elevado a R, Tzão menos Tzinho. Só que E elevado a R, Tzão menos Tzinho, eu posso juntar aqui e fazer E elevado a R menos Q, Tzão menos Tzinho, que vai ser isso aqui, que vai ter no banco. Beleza. Então, como o underline que eu recebi cobriu o que eu estava vendido, eu vou pagar isso, vou receber isso. Quando sobrou, isso menos isso.
E isso, como eu falei, é o forward justo, que é maior do que o que está praticado no mercado, portanto eu vou travar um ganho para mim, eu fiz uma estratégia de arbitragem que me produziu um ganho sem nenhum risco, beleza? Ó, então é isso. Então você viu como a gente faz uma arbitragem, tanto no caso que o forward price foi calculado errado para cima, ou quando ele tá caro, ou quando ele foi calculado errado para baixo, ele tá barato. Então esse vídeo era isso, ó. Esse vídeo a gente viu bastante coisa. O que a gente viu nesse vídeo? Resumindo tudo aqui, vai. A primeira coisa que a gente viu foi calcular o valor de mercado de um contrato forward. Então, pegando aqui como exemplo um contrato que eu estou na data... Então, imagina, né? Você fez o contrato lá na data T0, agora eu estou na data T. Aí, o que vai acontecer? Então, imagina que eu estou falando de uma posição long, né? Então, eu comprei algo a termo. Então, eu combinei um F de T0,T, vou receber o underline. Então, quanto que vale esse contrato que eu iniciei o contrato na data Tzinho, quanto que ele vale na data T? Então, a gente calculou de dois jeitos. Não vou refazer tudo, óbvio, você volta e assiste a aula se quiser, mas então, a primeira forma que a gente calculou era S e a menos Q vezes Tzão menos Tzinho, menos o F de T0,T e a menos R Tzão menos Tzinho. Então, esse foi, que é, né, se você está acompanhando o que eu estou fazendo, esse cara é como que eu faço para replicar essa posição aqui, e esse cara é como que eu faço para replicar essa posição aqui na data Tzinho, certo? Então, na data Tzinho, para eu ter S de Tzão, eu tenho que comprar essa quantidade de ações com esse valor. E na data Tzinho, para eu poder dever lá na data Tzão, aqui é a data Tzão. Então, para eu poder dever na data Tzão isso, na data Tzinho, eu tenho que estar devendo esse cara. Então, como essa carteira que eu acabei de falar replica esse payoff aqui, pela lei do preço único, ela tem o mesmo valor e foi o que a gente viu uma maneira de precificar o forward. Qual que é a outra? É você imaginar que você vai desfazer a sua posição. Você fala, tá bom, nesse dia eu poderia zerar a minha posição fazendo o quê? Se eu tinha comprado o forward, agora eu vou vender o forward. Então eu vou vender recebendo o valor de mercado e vou ter que, se eu estou vendendo a termo, eu tenho que entregar o underline. O que vai acontecer? Esse cara vai cancelar com esse, se eu fechasse a minha posição, né? E aí o que eu receberia seria F de Tzinho, Tzão, menos F de T0, Tzão. Só que isso eu vou receber lá na data Tzão, né? Só que hoje eu estou na data Tzinho, então eu tenho que trazer a valor presente por E elevado a menos R, Tzão menos Tzinho. Então, isso foram as coisas que eu deduzi para você lá, tá vendo? Ó, esse primeiro cara aqui e o outro cara, eu expliquei tudo direitinho como fazia e ficava esse cara aqui, tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente viu. Qual foi a segunda coisa que a gente viu? Que se eu pegar o valor do contrato forward, por exemplo, lá na data T, isso que eu estou falando agora, suponho que você já soubesse, que toda vez que um contrato forward começa, ele é tal que o forward price estipulado faz com que aquele contrato tenha valor zero. Então, se eu pegar um contrato que eu vou começar o contrato na data T, estou iniciando na data T, acabei de começar o contrato, então quanto que é o valor do contrato? É F, vai ser S de T e a menos Q T menos T. Eu vou copiar essa equação,
Só que como eu estou iniciando na data T, então esse cara aqui é o F de T. Então, quanto que vai valer se eu estou começando o contrato na data T? Meu contrato vale S de T E a menos Q T menos T, menos o forward da data T, vezes E elevado a menos R T menos T. E quem é o forward price justo na hora que eu estou começando o contrato? É o cara que faz esse contrato valer zero. E aí você já sabe que o FTzinho, vírgula Tzão, vai ser S E elevado a R menos Q T menos T. Isso foi a segunda coisa. Então, a gente primeiro aprendeu a precificar o forward. A gente falou que o forward price justo, quando um contrato forward está começando, ele é o forward que faz o valor daquele contrato ser zero. A gente já tinha visto isso, se você está acompanhando as aulas de derivativos, que quando um contrato forward começa, ele vale zero. Depois, ao longo da vida, ele adquire valor, mas quando ele começa, ele vale zero. Por isso que você não paga nada para entrar vendendo a termo e nem entrar comprando a termo, porque o valor do contrato no início é zero se o forward price for calculado dessa maneira, tá? E a terceira coisa que a gente viu são operações de arbitragem. Quais? O cash and carry e o reverse cash and carry. Então, o que acontecia no cash and carry? O cash and carry, o preço praticado pelo mercado, pelo forward, ele estava acima do justo. E aí, o que você fazia? Vende o contrato a termo e faz as outras operações para se travar. E no reverse cash and carry é o contrário. No reverse cash and carry, o preço de mercado forward praticado pelo mercado está abaixo. Então, o forward price está barato, está abaixo do que deveria ser. Aí você vai comprar o contrato forward e vai fazer as outras operações, como eu expliquei, para se travar, certo? Então, aprendemos a precificar. A partir da precificação, a gente aprendeu a calcular o forward price, que é o cara que faz o contrato ter valor zero no início, e o que acontece se alguém precificar o forward, né, calcular o forward price errado. Se alguém calcular o forward price errado, a gente vai fazer uma operação de arbitragem e vai ganhar dinheiro sem correr risco. Se precificar caro, é um cash and carry. Se precificar barato, reverse cash and carry. Fechado? Então, deixe seus comentários aí. Espero que você tenha conseguido aprender alguma coisa. Se tiver dúvida ou comentário, você escreve aí. E se não, eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.